E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Posicione-se. Hoje, aqui na nossa casa, a gente tem um convidado muito especial, nosso irmão Aleph, cantor, compositor, né? Levita abençoado, líder de adolescentes, pregador da palavra de Deus. Vou parar, senão acaba o tempo, eu ainda estou falando aquilo que tu faz para Deus. Glória a Deus. Aleph, obrigado por ter vindo aqui hoje, viu? Eu que sou muito grato pela oportunidade, pelo convite. Estamos aqui, vai dar certo, vai ser top. Que bom. A alegria nossa muito grande te receber aqui. E vamos começar cantando, né? A gente não vai trazer um cantor desse porte aqui para não cantar, né? Então, Aleph, começa, ele tá tocando, eu vou só fazendo um H aqui. Vai lá, Aleph. Vamos de clássico, né? Eu sou um cara raiz, eu sou um jovem, mas eu sou o raiz. Já achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. Eita glória. Coisa boa. Peço, pode deitar aí. Aleph, a gente tem muita coisa bacana pra gente falar hoje aqui, mas a gente começa sempre pelo início. Nos conte aí a sua história, quais foram os caminhos que lhe levaram a estar fazendo o que você faz hoje aí pra Deus na sua vida. Amém. Eu tenho 26 anos, né? Sou aqui de Belém, de Ananindeua, nasci em Ananindeua. E eu cresci numa família assembleana, tradicional. Nós crescemos aí no campo de Marituba, até então pastoreada pelo pastor Itamar Cursinho do Nascimento, que já dorme no Senhor. Sim. E ali foi a minha infância, eu cresci ali, meu ministério nasceu ali naquela igreja da Assembleia de Deus em Marituba. Eu lembro que eu comecei a cantar com meus 8 para 9 anos, que foi num período muito difícil da minha vida, que foi quando os meus pais se separaram. Meu pai e a minha mãe se separou, e foi justamente nesse interim da separação que me veio essa disposição para cantar. A minha família em si já era muito envolvida com música, minha mãe cantava, minha tia cantava, meu tio, que é pastor, cantava também. Então eu sempre fui muito envolvido ali, mas esse desejo mesmo brotou nesse período, que foi quando eu comecei a cantar. Aí antigamente, não sei se hoje ainda tem, mas antigamente tinha um culto do treinamento, que era aos domingos, antes do culto principal, às 6 horas da tarde. Então, sim, nós íamos para o culto de treinamento, que era dirigido pela mocidade, só que a mocidade não ia. Quem ia, então, eram as crianças, e nós brigávamos pela oportunidade no culto de treinamento, que foi quando nós começamos ali, que só dava as crianças, o coordenador de jovens e o porteiro da igreja. Nós ajudávamos a abrir a igreja, a congregação do Bairro Novo até então, e estávamos ali. A primeira vez que eu cantei assim para um público considerável grande foi no Tempo Central em Marituba, era um congresso de missões. Eu fui cantar alguns meses antes no Tempo Central, que era culto de crianças, o nosso conjunto foi para lá. E eu cantei lá, eu lembro até o hino Batalha do Arcanjo, né, professor? Olha só. Batalha do Arcanjo, eu cantei esse hino. E a líder geral das crianças do campo me viu, me ouviu, gostou e me colocou para solar no congresso, na abertura do congresso de missões. Como eu era muito baixinho, as crianças estavam fazendo a apresentação, então eu cantei na frente. E o pessoal ficava me procurando, assim, na igreja. Quem é que tá cantando? Quem é? E ninguém me enxergava. Então, pouquíssimas pessoas, só quem estava ali na frente do púlpito e quem estava na galeria sabia que era eu que estava cantando. Então, foi ali. Eu acho que o Tempo Central naquele dia devia ter quase 2.000 pessoas. Estava muito cheio o templo. E ali a gente foi e começou a cantar. Eu comecei a cantar e tal. Cheguei na minha fase de adolescência.
eu participei de um concurso que teve na Boas Novas, acho que há uns 10 anos atrás, que era o Festival de Talentos, Sim. né? Eu cheguei a participar desse concurso, fui até a semifinal, chorei muito porque não passei, mas eu lembro do pastor Honório Pinto me consolando lá na porta da Boas Novas, foi muito bacana, isso é uma cena muito viva em mim. E a gente continuou, foi aí Deus começou a fazer promessas, Deus começou a usar pessoas para mim para dizer que isso era aquilo que ele tinha para mim de fato. E com 15 anos foi quando eu comecei a receber convites para fora da minha cidade, para interior do estado. Então eu comecei a viajar, atender a agenda. E foi. Aí foi o Ministério da Pregação, que também começou em Marituba, quando eu ainda estava lá no campo de Marituba. O pastor, eu estava no congresso de jovens já, e o pastor que veio pregar parou a mensagem no meio, olhou para mim e entregou algo de Deus para minha vida e disse que a partir daquele momento o louvor para mim seria quase uma atividade secundária, porque Deus estava me entregando o ministério da palavra. E de fato, de verdade, daquele dia em diante eu despontei no sentido da pregação. Aí foi juntando louvor, pregação, liderança. As coisas foram tudo culminando, foram tudo se alinhando e hoje eu estou aqui já há 10 anos, mais de 10 anos, servindo ao Senhor integralmente no ministério. Glória a Deus, que bênção. E você é um dos poucos, né, que pode dizer que tem a honra de viver do seu ministério. Sim. Sim, Não é isso? Você vive do ministério, de levita, de hoje pregador. Hoje eu vivo integralmente do meu ministério. Eu procurei, tentei entrar por portas de emprego, de trabalho, fiz faculdade e tal. Só que Deus parece que foi fechando o ciclo e disse, não, eu te quero só aqui por enquanto, te quero nisso, te dedica nisso. E hoje nós estamos 100%, tanto na liderança local da minha igreja, em Nova Ananindeua, quanto em questão ministério itinerante, né? Do louvor e da palavra. Que benção. E quais são, Aleph, as maiores dificuldades de você viver da obra? A gente sabe que não é fácil, né? Cara, hoje eu falei isso para um amigo meu, eu estava no Tauá de manhã e voltando eu falei isso para ele, que ele também está nessa perspectiva e nesse sonho, né? Que eu acho que a maior dificuldade da gente viver da obra é essa sensação de dependência de Deus. Porque a dependência, pode ser que não, mas a dependência total, ela te gera um certo desconforto. Porque tu não sabe o que vai ser, tu não sabe o que vai acontecer amanhã, tu não sabe de onde vem, tu não sabe como vai se suceder, mas tu tá ali debaixo da dependência de Deus. Apesar dos teus olhos não estarem enxergando de fato uma porta de possibilidade, mas pela fé tu sabe que Deus vai fazer alguma hora ou outra. Mas essa sensação de não ter nas tuas mãos o controle das coisas é um pouco difícil. Eu acho que essa é a maior dificuldade hoje para quem de fato quer viver o ministério de uma forma correta, santa, vivendo a santa vocação no Senhor. Porque hoje há muito charlatão, há muito mercenário, há muita gente estuprando a igreja financeiramente, né? Então eu procuro manter o nome do Senhor zelando o tempo todo, o meu ministério zelando o tempo todo, e não causar esse tipo de desconforto para a igreja, de peso, de fardo. Os irmãos querem nos levar, querem. A gente sabe que há todo um custo, há algo por trás, um esforço por trás da parte deles. Então, eu procuro ser bênção, assim como eles também procuram ser bênção na minha vida. E assim a gente vai caminhando. Bênção de Deus. Ao mesmo tempo em que você não tem aquela estabilidade, né? Aquele valorzinho certo, final do mês e tal, você tem aquela certeza de que você está 100% sempre nas mãos de Deus. Mano, Júnior... Não é? Eu lembro do pastor Samuel Mariano, de um testemunho dele dizendo, um belo dia a porta do convite fechou. Sim. Eu parei de receber convite. E aí? Só que aí é porque eu entendi que Deus tinha que tratar algo comigo para que depois pudesse despontar de uma vez. Então... Sim. Isso é muito interessante, porque às vezes, querendo ou não, a gente é humano, né? Claro. A gente passa por essas fases de conflito, de ansiedade, de medo. E de vez em quando eu passo por isso. Falo, Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo. Eu tenho que parar com esse negócio e dar um outro rumo aqui para minha vida para ver se eu consigo fazer algumas coisas. Mas é incrível como Deus sempre levanta alguém. Assim, ninguém sabe de nada. Mas Deus sempre manda alguém, ou num culto que eu estou, ou vai na minha casa, ou manda uma mensagem, ou me liga e diz assim, por que tu te preocupas? Eu vou usar a forma como Deus fala comigo. Tu não sabes que eu sou o teu patrão? É incrível.
Aí vem aquele choque de realidade espiritual, né? Disse, tá bom, Deus, estamos aqui, vamos prosseguir, vamos avançar. E o que o Senhor quiser, a gente vai fazer. Deus cuida dos seus, né? Deus cuida, mano. Deus cuida da gente. Não tem. Eu sempre digo que Deus não deve nada a ninguém. Deus é o melhor patrão que existe. E até hoje eu posso dizer que eu vivo milagres, vivo bênçãos. Eu sei que Deus é um Deus de provisão na minha casa. Glória a Deus. Por exemplo, no tempo da pandemia, que parou tudo, ficamos, E aí, como é que ficamos ficou? que um ano e pouco parados sem ir para lugar nenhum. E eu lembro, rapaz, de pessoas me ligarem, de mandarem mensagens, de eu abrir uma live, vou fazer uma live pica para orar com os irmãos, e Deus usar pessoas lá do outro lado para dizer, eu estou mandando tanto, estou ofertando tanto, estou enviando tanto. Deus falou comigo para te abençoar. E durante todo esse tempo não faltou nada, meu amigo, nada. Glória a Deus. E Graças foi a Deus. um longo tempo, né? Foi um longo tempo. Eu ia te perguntar isso já já. Tu já adiantou a resposta. Como é que ficou na pandemia né, o seu ministério? E Cara, já tá respondido. pra né? mim foi uma Deus loucura, cuidou. né? Porque eu já tô nessa lida há 10 anos. Então ficar parado em casa pra mim é ruim demais. É muito ruim. Ficar em casa pra mim foi um tormento nesse período da pandemia. De vez em quando dava uma fugida pra casa de alguém no interior, vinha, voltava, quebrava a barreira ali do Detran na saída de Belém, a gente passava. Só que foi muito difícil, foi muito complicado. Mas nesse período também foi um período de um tratamento de Deus, de receber coisas novas do Senhor, mensagens, louvores novos. Tudo isso o Senhor foi me dando nesse período de pandemia. E mesmo assim nós não paramos. E foi justamente no período de pandemia que hoje foi quando eu assumi a liderança de adolescentes no meu campo. Já vão fazer 4 anos que eu assumi. E foi justamente no início da pandemia. Eu comecei, nós trabalhamos aqui uns 3, 4 meses. Depois disso, nós tivemos que dar uma parada. E foi aí que a gente teve que se remodelar para não largar de mão, para não ficar longe dos adolescentes. E foi um crescimento muito bom. Se reinventar, né? Foi. Foi um período muito difícil, mas eu digo que a igreja avançou aí uns 10 anos, né? Avançou, cara. Se não mais. Avançou. Né, no período da pandemia. Eu lembro que nós temos uma frente evangelística lá no nosso departamento. E a nossa frente evangelística teve uma ideia excepcional. Eles procuraram páginas no Instagram de conteúdos de depressão, de ansiedade, e procuraram quem estava seguindo essa página. E começaram a mandar mensagem. Rapaz, eles ganharam um monte de vida para Jesus só nessa arrumação. Mas olha que estratégia fantástica. Fantástico, né? meu amigo, fantástico. Nós fizemos Nunca célula tinha- online, culto online, mandando mensagem pelo Instagram. A gente ganhou muita gente para Jesus nessa forma, né? Que era a única coisa que nós tínhamos, a internet. O Instagram. Benção. Nunca tinha me ocorrido isso. E tem aí página de suicídio, né? De tudo Muito. quanto é coisa. Você ir atrás das pessoas que estão consumindo aquele conteúdo Isso. e tratar aquelas E pessoas. essa foi a nossa estratégia lá naquele momento. Foi muito bom. Que bênção. Aleph. E você tem um projeto, né? Que é o Peniel. Temos um projeto. Conta Peniel. pra gente um pouco como é que funciona esse projeto, como foi que nasceu. Rapaz, eu tô no meu campo hoje, na minha igreja, que eu me congrego há 4 anos. Vai fazer 5 ano que vem em fevereiro. Quando eu cheguei lá, as pessoas não me conheciam, né? E eu já tinha vindo de uma liderança em Marituba. E eu fui para lá na direção de Deus. Foi um período que eu orei e pedi para Deus, para o Senhor me levar para um lugar onde tinha algo para eu fazer e que Ele precisava de mim lá. E foi quando o Senhor me direcionou para o Nova Ananindeua. Cheguei lá, me apresentei para o pastor, até então o pastor Jaime Pires. E eu fiquei lá uns 2 meses parado. Foi quando na minha congregação, eu sou um cara muito observador. E eu observei que na minha congregação, o trabalho de adolescentes só era ensaio e cantar. Ensaio e cantar, ensaio e cantar. E aquilo foi me incomodando, foi me agoniando. E eu disse assim, não, tem que mudar isso aqui. E foi quando eu procurei a liderança, o meu dirigente, a liderança dos adolescentes, disse, eu quero ajudar vocês. Me deixa ajudar vocês. Foi quando eu assumi o trabalho junto com ela. E foi quando Deus colocou no meu coração de realizar um culto chamado Peniel, que até então seria só para os adolescentes da minha congregação. E nós realizamos, eles não faziam a menor ideia do que era o nome Peniel, de onde estava da Bíblia, o que significava. Então gerou no coração deles aquela expectativa. E nós realizamos. Eu lembro que no dia da primeira reunião do Peniel, eu estava voltando da faculdade, eu estava na parada e eu comecei a falar com Deus, disse, Senhor, me dá uma confirmação de que algo o Senhor tem através dessa reunião. O Senhor está nesse negócio. Eu quero que o Senhor salve pelo menos uma alma hoje. A gente nem foi para a rua fazer evangelismo,
mas eu quero que o Senhor salve pelo menos uma alma. E nesse dia, Jesus salvou 4 adolescentes. Olha só. Na reunião, e foi quando a gente despontou e foi. E aquilo foi tomando uma proporção grande no campo, né? E fomos atender outras congregações. Aí até então, fica só no campo. E foi quando a gente começou a receber convite para outros campos, para outras cidades. Fomos em Bujaru, fomos em Novo Repartimento, fomos nos interiores aqui do Caeté, enfim. E o Senhor foi abrindo as portas. Até então eu era sozinho, era só eu. E eu comecei a orar, Senhor, eu quero pessoas para me ajudar, porque sozinho eu não dou conta. Foi quando Deus mandou uma turma boa lá de Mosqueiro, o Elbio, o Leonardo e outras pessoas. Foi que a gente foi juntando forças e já nesses 4 anos que se passaram, nós já alcançamos aí uns 5 mil jovens. Olha que Com a bem. Você tem pregação 4 da anos o palavra. projeto. Tem 4 anos. A gente vai, chega, normalmente... Qual é a regularidade assim que ocorre? Esse ano eu dei uma freada por causa do trabalho local, mas a gente ainda está realizando em Mosqueiro todo final de todo mês e aqui na Ananindeua também. Mas até ano passado a gente estava praticamente todo mês, 2, 3 vezes no mês em algum canto, em algum lugar. E a gente chega no local e dependendo da necessidade espiritual dos jovens, né? E a gente foca em determinadas ações, determinadas atividades e assim a gente vai alcançando. A gente está resgatando muita gente para Jesus. Que benção. Você falou que você assumiu aí também a liderança de adolescentes. Sim. A gente sabe que é uma turma boa de se trabalhar aí, mas tem muito desafio, né? Num mundo como hoje, que tem tanta distração, né? Tanta isca do inimigo Sim. em todos os lugares. Qual é a maior dificuldade de trabalhar hoje com os adolescentes? É justamente você entender essa mentalidade deles, né? Essa geração Y que a gente chama, e geração Z. Geração Z, que a gente chama, que é uma outra mentalidade. Não é a mesma mentalidade, apesar de eu não ser velho, mas é uma outra geração a minha, né? É uma outra geração mesmo. A sua, é um outro tempo. E a gente saber entender esse tempo e tentar se encaixar e alcançar o coração deles. E tem muito adolescente na igreja que mesmo com todas essas propostas, essas interações que o mundo oferece, mas no fundo ele quer conhecer a Deus. No fundo ele quer um compromisso com o Senhor. E às vezes a impossibilidade dele não está nem somente nele, mas às vezes está até no próprio pai, na própria mãe, em às vezes restringir determinadas situações, demonstrar determinados conceitos em verdade que para ele nesse tempo é chocante e o pai e a mãe não sabem como chegar. Às vezes o pai e a mãe jogam para cima da gente como líder, como coordenador, a responsabilidade de educar, de ensinar, de ser aquele mentor espiritual quando a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Não é só o coordenador que tem essa responsabilidade. Então são várias coisas, mas é muito prazeroso. Eu sempre digo que o melhor departamento da igreja é os adolescentes. Porque se eles gostarem de ti, eles vão estar contigo a qualquer hora, meu amigo. Se tu marcar um ensaio 2 horas da tarde, eles vão estar lá. Então, para mim, é uma classe assim top da igreja. Que benção. Aleph, você, como alguém que vive do seu ministério, do louvor e da pregação, a gente sabe que, infelizmente, ainda existe no meio gospel, pela visão de alguns, uma certa competitividade. Um cara ali que quer ser mais que o outro. Claro, são pessoas que não estão com o propósito que deveriam ter dentro do campo cristão, né? Dentro da música gospel. Mas a gente sabe que existe. Então, como é que você enxerga essa questão da competitividade? Você já passou por isso? E como é que você vê isso daí? Meu amigo, eu tenho o seguinte pensamento. Para que você quer ministério? O que te faz fazer um flyer, fazer um cartaz e colocar lá agendas abertas? Para que você vai? Por que você se dispõe a atender determinados compromissos? De fato é para levar a palavra do Senhor, levar a mensagem do Evangelho, ou é simplesmente uma forma que você achou para ganhar destaque, que você achou para ser evidenciado no meio cristão, seguidores, né? E tal. Ganhar seguidores. Hoje a nova classe, não sei se eu posso chamar assim, mas a nova geração que vem surgindo de ministério, às vezes tem essa bagunça na mente, né, no entendimento de que ministério é você ter tantos compromissos no mês, ter tanto de oferta garantida, ter tanto de portas que você pode passar, entrar, cantar nos maiores eventos.
E ministério não é isso, cara. Ministério não é simplesmente isso. Deus não nos chamou para ter uma agenda cheia. Deus nos chamou para fazer o nome dele conhecido apesar de qualquer circunstância. A gente estava cantando aqui antes de começar, ainda aqui para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo tu estarás. Olha, às vezes a gente canta isso da boca para fora porque quando você vai num lugar que o irmão te dá tanto, é tão pouquinho, você reclama, volta para lá murmurando e faz tanta coisa, mas a questão é, você foi lá por causa do dinheiro ou foi lá porque queria passar alguma coisa da parte de Deus para aquela igreja que está ali, né? Então essa competitividade também é resultado disso, de alguém que não entendeu a real essência do seu chamado, a real essência daquilo que Deus quer que você seja. Eu sempre digo que o altar não é lugar de competidores, o altar é lugar de cooperadores. Eu tô aqui, canto determinada extensão vocal e com certeza vai ter alguém que canta muito mais do que eu, que prega muito mais do que eu. Vou sentir inveja? Vou sentir ciúme? Não. Deus, o mesmo Espírito que está em mim, está nele. O texto de Efésios 4 diz que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, que é Pai de todos, opera em mim e opera em vós, a fim de que todos juntos, mutuamente, façam a edificação do corpo de Cristo. Então, a minha parte está edificando alguma coisa na igreja e a sua parte também está edificando alguma coisa na igreja. Então, quando a gente está aqui se degladiando, tentando fechar a porta para alguém, falando mal de alguém pelos bastidores, não leva fulano de tal, não faz isso porque é isso, aquilo, você não entendeu por que Deus te chamou. Você não entendeu qual o seu real papel aqui nesse corpo lindo e maravilhoso que é o corpo de Cristo chamado igreja. Que benção. Eu acho muito bonito isso que você falou, porque às vezes a pessoa ela pode aceitar um convite para cantar em um lugar porque sabe que vai estar cheio, um lugar de pessoas que já ouviram a palavra, que estão ali sendo ministradas, e não aceita o convite para ir ali naquela periferia, sim, onde vai ter menos gente, sim, mas pessoas que estão precisando ouvir, que ainda não ouviram, e às vezes almas que precisam se chegar para Cristo. E às vezes até aceita, mas quando aparece algo maior, ele dá uma desculpa pro irmão pequeno e diz assim, não, já tinha algo agendado e tal, deu um erro e bronca, aí ele vai. E, cara, onde está a sua mente, né? Sua mente é de Cristo, transformada, renovada. A gente precisa, assim, mudar esses conceitos. No início desse ano, Deus falou algo comigo e disse assim mesmo, eu não te quero em todos os lugares. Você só vai chegar nos lugares que foi eu que abri essas portas. Não interessa se são grandes ou pequenas, mas se você chegar lá é porque eu te quero lá com um propósito. Então eu entendi isso hoje. Eu entendi. Algumas semanas atrás, eu achei muito incrível, cara. Porque eu estava cantando em uma igreja gigantesca, lotada, ministrando. No outro dia eu estava numa obra ainda em construção, sem cimento, as paredes não estavam rebocadas, e os irmãos lá com o mesmo fervor, com a mesma alegria, com o mesmo carinho. Eu fiquei assim, cara, Deus, muito obrigado. Porque até aqui nisso o Senhor confronta o meu ego, confronta a minha soberba. E me faz sempre lembrar que é o Senhor que faz todas as coisas. Que benção. Eu lembro, Aleph, que uma vez eu estava ouvindo um testemunho da Kemily. Sim. Né? Já vi até um vídeo teu muito bacana cantando uma música dela. Depois aqui. Lá, pra quem tá esperando ali, o varão ou a varoa. E ela falou que muitas gravadoras fecharam a porta, né? As portas para ela, porque disseram que ela não era comercial. Sim. Né? A aparência dela não era comercial, as músicas dela tinham muita letra, eram muito longas. Não, agora o que tá ali é o worship. Tem que fazer uma música ali de 2 palavras que a gente possa ficar repetindo 40 minutos. Enfim, calma, nada contra o worship. Eu já ia dizer isso, nada contra o worship. Gente, tudo é para honra e glória do nome do Senhor, meu irmão. Mas como é que você vê essa questão? Você mudaria alguma coisa para ser aceito em alguma gravadora, para conseguir ter um alcance maior, um CD gravado, se tornar mais comercial? Como é que você vê essa questão? Não. Vou falar algo para vocês que talvez pouquíssimas pessoas sabem. Que eu não sou alguém que é levado pelo momento daquilo que estão cantando. Todas as vezes que eu chego em algum lugar, seja numa igreja, numa reunião, numa célula, algo do tipo, sempre, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu cante aqui esta noite? Porque às vezes a gente se acostuma e a gente tá tão ali
ligado no automático, que você já sabe que música cantar, já sabe o que vai virar a igreja, entre aspas, já sabe o que vai falar para repetir, a igreja vai pipocar e tal. Então você já faz aquilo no automático e não faz mais debaixo da direção do Senhor. Não faz mais na direção do Espírito. E às vezes, o que você vai fazer na direção do Espírito não vai mover a igreja toda. E por não mover a igreja toda, você pensa assim, poxa, não fluiu. Mas às vezes Deus usou aquilo para falar com um, com dois, com três. Mas o propósito foi de fato feito. Isaías 55:11 diz que nenhuma palavra que sai da boca de Deus voltará para ele vazia, antes fará o que lhe apraz. Às vezes o que apraz ao Senhor não move a igreja toda, mas mexe com um. Chega naquele. Chega em um. O que ele quer falar, né? E às vezes a gente, para tentar agradar a todos, tenta se moldar aquilo que todos querem, né? Eu, particularmente, não procuro fazer isso. E olha que eu tive muitas oportunidades e possibilidades. Por exemplo, vamos falar de Belém, aqui na região de Belém, né? O pessoal canta muito worship, bastante, né? Principalmente em culto dos jovens. Só que não é muito a minha praia. Nada contra, mas também não é muito a minha praia. Só que dificilmente você vai ver eu me encaixando nessa questão para tentar agradar a todos. Não, você me convidou para lá, você já sabia o que eu cantava, já sabia o meu estilo. Então eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou na minha essência. Cada um tem o seu chamado, né? Sim. Cada um tem o seu chamado. E assim a gente vai. Pra te fazer a obra de Deus. Que benção. Aleph, vou te pedir pra gente cantar mais um louvor aí. Será, mano? Mandar mais um hino aí. Deixa Deus te usar. Vai cantar do Akemeli? Manda aí o da... Não, mas a paródia que tu fez aí. Mande aí pra galera aí. Só um pedacinho. Fica tranquilo, Deus está preparando o teu vaso ungido pra namorar, para noivar, casar contigo. Teu sobrenome vai ser substituído. Logo, logo no cartório vai ter casório. Só esse pedacinho aí, né? Mexe logo o coração dos irmãos, né? Os adolescentes aí, apressados. Amém. Vamos já falar disso depois da música. Bora, filho do homem? Filho do homem. Vamos lá. Manda lá que eu vou atrás de ti. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, oh, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, oh, sou livre. Eita, glória. Glória a Deus. Amém. Bora, Aleph. Tu falou do namoro aí. Trabalha com adolescentes e sabe que tem muita gente aí orando. Muita gente orando aí pra Deus mandar o varão, sério, né? a varoa, o vaso ungido. Como é que você trata essa questão lá com os adolescentes? Que conselho tu dá pra quem tá nos assistindo? Adolescentes, jovens. De preferência jovem, viu, gente? Adolescente, espera mais um pouco aí. Deus tem algo ótimo preparado pra você.
Mas como é que você vê essa questão aí do namoro, nosso campo cristão? A minha frente de trabalho é adolescente, né? Então, particularmente, a gente não recomenda namoro para adolescente porque não é a fase dele, né? Não tem maturidade física, biológica, psicológica para assumir um relacionamento. Então, a gente não aprova muito, né? Apesar de alguns pais, às vezes, não alinharem com a gente essa ideia, às vezes permite, aí lá na frente passa por algumas coisas que não deveriam ter passado, mas por conta da decisão que foi tomada enfrentam, e às vezes vão sofrendo, derramando algumas lágrimas, né? Mas o namoro cristão em si, a gente recomenda para a juventude, né? Para os jovens. E namoro que te leve a um casamento, que te leve a uma finalidade que de fato é o casamento, né? E é uma barreira hoje que, não sei vocês, se vocês perceberam isso, mas parece que os jovens hoje não querem casar, né? Não estão mais desejando tanto essa proposta familiar para a sua vida. E a gente sabe que casamento, família é um projeto de Deus. E você esperar no Senhor, orar ao Senhor, crer que o Senhor tem algo preparado para alguém para a sua vida, também faz parte da tua caminhada de fé. Também faz parte da tua vida cristã, porque ali você vai ter alguém para caminhar junto contigo nos propósitos, nos princípios, naquilo que a Bíblia recomenda para a gente. E a Bíblia diz que é melhor ser em dois do que um, né? Porque se um cair, o outro está ali para levantar. Não é bom que o homem esteja só. Se Deus não gosta da gente só, a gente também não pode gostar de estar sozinho, simplesmente, né? E assim, a gente vai caminhando. Mas adolescente não namora. Viu, irmãos? Irmão. Glória a Deus. Um abraço. É hora. Nunca chegou pra ti aquela adolescente de 12 anos, já, 13 direto. anos. Irmão, é porque eu tô sofrendo. Do quê? De amor. De amor, olha pra cara dela assim, disse, Espere, gente. Espere que Deus tem algo sempre reservado pra você lá na frente. Sempre tem. E as pessoas estão acelerando isso na sua vida, né, o adolescente, porque a mídia, as redes sociais... É muito triste o que a gente tem visto. Né? Pra ir, né? Alimentando essa ideia, realmente, se empurra pra isso. Influenciando da forma errada. E às vezes, por não ser conversado isso dentro da igreja, dentro da família em si, as pessoas, os adolescentes, a juventude vão tomando caminhos que não eram para ser tomados desta forma. Eu sempre digo, Aleph, que a forma como a igreja é atacada hoje é uma forma diferente, né? Na época do meu avô era por violência, jogavam pedra nele. Na época do meu pai também, batiam nele na escola porque ele era crente. Hoje não, hoje eles entram na nossa casa sem a gente perceber, por meio da rádio, da televisão, da cultura. Pela cultura. Eles querem inspirar o jovem, o adolescente a se parecer mais com o mundo. Não quer mais bater no crente, não. Quer trazer o crente pro lado dele. Sim, então, o que mais tem aí, desculpa, são séries aí nesse dia. Tem uma série, não vou falar pra ti não ir lá assistir. Mas tem uma série aí, por exemplo, não vou nem falar em que plataforma de streaming tá, pra não irem procurar. Mas que a temática da série é essa. É sexo na adolescência. Na adolescência, não é nem na juventude. Estimulando isso e falando como tem que ser. É uma coisa horrível, realmente. E hoje, nessa plataforma, né, são pouquíssimos conteúdos que você vê que não tem alguma coisa relacionada a isso, pressionando a isso, envolvendo isso. E é cultural. Nabucodonosor fez isso com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, cara. Traz da Babilônia os melhores, da linhagem real. E tragam aqui para a Babilônia, porque aqui eles vão estudar os conceitos, o conhecimento, a sabedoria, vai ter emprego garantido. E parecia assim, eles eram presos políticos, né? Mas estavam ali sendo doutrinados para viver como a Babilônia queria que eles vivessem. Sim. E é exatamente isso que acontece. Para consumir as iguarias do rei. Exatamente. É verdade, tem que ter muito cuidado. Olho aberto, né, gente, com isso daí hoje. Aleph, recentemente eu descobri, pesquisando, que a Globo está fazendo aí uma novela gospel. Eles querem... Hoje o público cristão, evangélico, graças a Deus, cresceu muito. Mais de 30% no Brasil. A obra está sendo feita, independente de tantos ataques. As almas estão sendo ganhadas para Cristo. Isso é uma benção. Isso atrai os olhos, né, da grande mídia por esse público. Sim. E eu vi que a Globo está preparando aí uma novela dedicada para o público evangélico. Novela Vai na Fé. E eu pesquisando um pouco sobre isso, vi que eles estavam tendo dificuldade em conseguir liberação de músicas dos cantores
do meio gospel para fazer a trilha sonora dessa novela. Então eu te pergunto, o que tu pensa sobre isso? A gente sabe o tipo de material que, né, é produzido. E o que você pensa sobre isso? Você liberaria aí as suas músicas para estarem lá numa novela? Como é que tu enxerga essa questão? Cara, se fosse numa visão comercial, seria ótimo. Nota 10, né? Meu amigo, milhões de pessoas assistindo, ouvindo a sua música, a sua voz. Seria perfeito, mas se você tem princípios, aí, meu amigo, aí o negócio vale mais do que valores. Vale mais do que mercado. Vale mais do que a divulgação do seu nome, né? Então, particularmente, não liberaria. Até porque se você... Vamos fazer assim. Pegue aí pelo menos 5 mandamentos bíblicos e coloque aí do lado da TV enquanto você assiste a novela, você vai ver quantos serão quebrados. Talvez em uma cena só. Então, interessante essa dinâmica. Como é que ficaria, né? Como é que ficaria essa questão? Você, mais uma vez eu volto para pro assunto que a gente já tocou. Seu ministério é para quê? Para quê? É para fazer seu nome, para fazer o nome conhecido. Se for para fazer seu nome conhecido, vai lá, mano. Manda o teu repertório para Globo, porque talvez eles gostem. Seja boa, já que muita gente não quer liberar. Mas se for para honrar a Deus, eu acho que não cabe a nós. Não cabe a mim como alguém que o Senhor chamou para influenciar através da música, com conteúdo cristão, me envolver com aquilo que eu sei que não agrada a Deus. Tá ali pregando, pode até ter o título de evangélico, né? Que a gente sabe que hoje virou moda, mas que na essência, na apresentação do conteúdo, você vai ver lá com certeza adultério, prostituição, fornicação, homossexualismo. Vale a pena estar associado? Não vale. Não vale a pena ver e nem ver de novo, né? Nem ver de novo. Para com isso. Nem vale a pena ver de novo. Com certeza. Eu costumo sempre dizer, né? Claro que há exceções aí, tem gente produzindo material aí bíblico, algumas coisas interessantes, mas quase que 100%, né, das novelas. 100%. Se tiver um cara que no início da novela seja um cara jovem que começa a novela casado, dificilmente o par dele é a esposa. É a esposa. Esses dias eu vi um podcast da Karina Beck, que largou, né, a carreira de atriz e tal. E ela disse assim mesmo, eu não lembro com quem ela estava conversando, mas ela disse assim mesmo: quando eu ia pra lá fazer uma cena que eu tinha que beijar alguém que não era o meu esposo, aquilo me fazia mal. Eu tava em adultério? A pergunta que ela fez pro pastor. Ela tava em adultério. Então, essas situações de novela, dentro dessas empresas, vão te levar a esses momentos que... Com certeza. Ou tu fica com a tua fé, ou tu fica com o teu bolso. Será que nessa novela é só gente casada que vai contracenar um com o outro? Não, né? E a palavra nos diz, né? A palavra não pega leve contigo, não. A ética, né, da palavra de Deus é uma ética muito superior a tudo. Ela não fala nem só em adulterar. Lá na frente vem Jesus e ainda deixa mais rígido. Se tu olhar, né, no teu coração, tu já pecou. Pensar cara. Em adulterar, tu já adulterou. Já era. Aí vem perguntar se beijar alguém, se for um beijo técnico, se não tá adulterando. Não existe beijo técnico, então, pode dizer, gente, de uma forma bem radical mesmo. Não tem como. Não tem. Uma novela né, gospel, pelo menos dessa emissora a qual a gente conhece o trabalho, não seja cheio de pecado, de quebra de mandamentos, de princípios. Cara, aquilo que vai contra o princípio de Deus na minha vida, eu não posso tratar com relatividade, velho. Não dá. Não dá. A expressão que Daniel usa em 1:8, eu acho incrível. Porque ele diz assim mesmo: Daniel decidiu no seu coração não se contaminar, mas é só comida. Mas ele coloca ali exposto o perigo que é para a fé dele aquilo. Claro. O perigo que é para o relacionamento dele aquilo. Então, aquilo que atinge meu relacionamento com Deus é um perigo. Eu tenho que ligar o vermelho aqui, tá em alerta, mano. Porque não tem como brincar, não tem como botar na balança as duas coisas, porque Deus sempre será a prioridade. Com certeza. Aleph, voltando pro tema do namoro, tem uma coisa que a gente não tocou, que eu acho importante. Como resistir à tentação. Você é um jovem que está em evidência. Sim. Tá aí cantando, pregando. Não dá para te sentar aqui e dizer que nunca te provocaram de alguma forma, nunca te mandaram um direct lá na rede social. Você nunca foi tentado de alguma forma, porque é essa pessoa que está ali. Sim. Em evidência. Aí, tem uma varoa aí abençoada, mas não casou. Não. E se tivesse casado não ia mudar nada. Ainda assim ia ser provocado da mesma forma. Com certeza.
como é que conselho você dá para o jovem? Não é para adolescente não, viu? Não é para adolescente. Para o jovem resistir à tentação hoje em dia e se manter fiel aos seus princípios. Cara, é muito difícil falar isso para essa geração que hoje parece ser muito carente, né? Parece que os jovens não conseguem ficar sozinhos. Ainda que não estejam num compromisso sério, mas eles sempre têm aquele ficante, aquele crush. E isso é muito difícil para falar para essa geração, de controlar o seu próprio desejo, o seu próprio impulso. A gente pode ser batizado no Espírito Santo, falar não sei quantas línguas estranhas, mas ainda assim o teu hormônio não se converte. Ainda tem carne, né? Ainda tem carne. Não importa o que tu faça, tu não vai conseguir ser 100% espírito, sair atravessando parede. Até porque Deus não chamou a gente para ser sobrenatural, né? Deus nos chamou para ser humano e ao seu poder se aperfeiçoar nossa fraqueza. Então a gente precisa o tempo todo estar vigiando. Vigiando no teu olhar, vigiando com quem você tá sozinho ali conversando. Fugir da aparência, né? Assim que a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. O diabo a gente resiste. O diabo a gente briga de frente com oração, com jejum, com consagração. Mas com a nossa carne a gente não dá brecha para ela, velho. Não dá. Porque a gente não consegue. A gente precisa estar o tempo todo vigiando. E a gente tem que estar ligado. Eu recebo mensagem no direct. Eu já recebi... eu lembro dessa história. Eu já recebi mensagem de uma irmã que contou que tem uma outra moça que estava orando, lá no sul do Pará. Eu disse, irmã, diga para ela parar de orar, que eu já tenho a minha amada no meu coração. Então sempre tem, porque eu acho que o ministério ele te atrai, né? Essas possibilidades, essas oportunidades. Eu não julgo. As pessoas às vezes vê alguém que está pregando, vê alguém que está cantando e querem ter alguém, vamos dizer assim, homem de Deus, mulher de Deus na vida dele. Tudo bem, tranquilo. Mas a questão é quando esse homem de Deus não tem o caráter que ele tem no altar fora dele. Aí quando você não é verdadeiro fora do altar, meu amigo, aí o negócio pega. É verdade. Que benção. A gente já aprendeu com José, né? Corra. Desvia, meu irmão, da tentação. Perna para que te quer é o ministério do jovem. Corre disso. Chegamos no momento posicione-se, momento onde eu te faço uma pergunta aí sobre algum tema e tu te posiciona sobre ele. Como um cantor, tem algo que é sempre muito abordado, que é o fato de nós termos aí muitos levitas, cantores e músicos cristãos que também estão ali servindo, tocando na igreja, mas também tocam no mundo, vivem do mundo, estão tocando ali nos bares, nas festas, nos shows seculares e tal. Como é que você vê essa questão? O cantor, o músico, o levita, cantar na igreja, tocar na igreja, cantar no mundo, tocar no mundo. É pecado? Posicione-se sobre isso. Assunto delicado, meu amigo. Eita, pesada essa, né? Pesada. Cara, isso é muito delicado porque... E deve conhecer muita gente, né? Então cuidado aí. Cara. Fala em um tom de conselho, não em um tom de carrasco. Não vai ser um tom de carrasco. Eu vou te dizer, eu não concordo, mas compreendo. Compreendo no seguinte fato. A nossa igreja, não falo de todas, vamos falar da Assembleia? Vamos falar da nossa Assembleia. A nossa Assembleia, ela não dá essa estrutura para o músico da igreja permanecer tocando só na igreja. Que às vezes, talvez o pastor não saiba, o líder não saiba, mas corda de violão, corda de baixo, prato de bateria, isso é caro, mano. Isso não é de graça. Então, às vezes, quando a igreja não dá esse suporte para o músico, lá fora ele encontra, porque lá fora ele tem um salário, ele tem um... Sim. Então, eu compreendo. A gente está falando, claro, não é daquela pessoa que tem ali a sua vida e gosta de louvar. Estamos falando do profissional. Do profissional, é isso que eu tô falando. Músico profissional, cantor profissional, que precisa viver. Sim. Né? Tô falando do profissional. Então, eu compreendo que ele precisa ter um suporte, já que esse é o trabalho dele. Mas não aceito, não concordo, porque eu acho que... Mas você vive isso. E Deus tem te sustentado. Exatamente. Vive inteiramente sem pro secular. E Deus tem me sustentado. Por isso que eu digo, não concordo, porque eu sei que há essa possibilidade. É difícil? É muito difícil, cara. Ficar na dependência é muito complicado. Muito complexo. Já disse isso aqui. Mas eu volto de novo para a seguinte questão. Se o objetivo é você honrar a Deus na sua vida, em todas as áreas,
eu acredito que Deus vai gerar uma porta, uma outra possibilidade, parecer uma outra forma de sustento, para você não se dividir, não dividir teu coração entre o altar da igreja e um palco de um barzinho, né? Porque não dá, não dá. Se a glória de Deus vem quando você está no altar, se a tua essência é essa, quando tu cantasse no baixo, o pessoal tinha que parar de beber e se converter ao Senhor. Não é verdade? Porque essa é a nossa vida. Que benção. Eu vejo, cara, igual você, como alguém que louva também, né, um levita também. Eu já encontrei muita gente que sentia essa mesma dificuldade, sabe? De viver da música gospel. E a gente sabe que é verdadeiro esse argumento do incentivo. Não há muito incentivo. Eu não fecho na questão de uma denominação. No meio gospel como um todo, não é fácil, né? Você encontrar incentivos, orquestras por aí que são dedicadas à música gospel, teatros, peças musicais que são dedicados à música. Até porque essa gospel, parte da arte em si dentro da igreja parece que não é algo ainda muito aceitado como missão, a né? cultura. E na cultura tem investimento. Na cultura, abrir um grande espaço, ou algum espaço qualquer, para o gospel. A gente sabe que não é fácil, mas não é impossível, né? A sua vida prova que isso não é impossível. Eu acho que a gente tem que buscar consagrar tudo aquilo que a gente faz para o reino, né? Tem uma pregação que eu ouvi uma vez, pastor Felipe Câmara, meu amigo pastor Felipe, pode ser que ele esteja assistindo aí. Sei que às vezes quando ele pode, ele assiste. E que ele falou que tudo na nossa vida, não só na nossa vida espiritual, mas na nossa vida material, né? Para dar certo, de verdade, para ser algo que te edifique de alguma forma, você tem que ligar com o reino de Deus. Eu posso ali estar no meu trabalho, posso ser um médico, estar ali tratando de uma pessoa. Eu tenho que ligar aquilo ao reino de Deus. Na verdade, Júnior, nós somos cristãos exercendo determinada função na Terra. Vamos falar de missão, por exemplo, sou um professor. Você é um missionário em todos os lugares. É um professor, é um médico, que é um missionário e tal. Então você precisa enxertar isso na tua mente, que você não é simplesmente um médico, um advogado, um professor ou outra situação que você exerce. Você está ali como um cristão. E você pode fazer essa diferença pela tua fé e teu comportamento, teu estilo de vida, mesmo nessas áreas. É verdade. Que bênção, Aleph. Antes da gente encerrar, rapaz, o tempo passou voando. Já tem quase uma hora aí. Já? Eu vou te fazer aí algumas perguntas, tu responde na ordem que tu preferires. Primeira, qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua trajetória? Tá bom. O maior desafio do seu ministério? Segundo, qual é o seu maior testemunho de vida? Terceiro, para encerrar, se tu contar no final, conta aí pra gente uma história engraçada que você passou aí ao longo da sua trajetória. Tá, vamos lá. Maior desafio. Maior desafio. Cara, eu acho que o maior desafio para mim foi a liderança. Porque eu comecei a ser líder muito novo. Eu tinha 17 anos, cantava nos adolescentes ainda, quando a minha coordenadora teve que sair e me tiraram dos adolescentes para assumir os adolescentes. Então, eu tive que crescer ainda mais rápido para tomar conta daquela galera lá e tocar o barco. E a liderança dos adolescentes na UADNA, que hoje é o campo que eu faço parte, estou até com a camisa deles aqui, que já é minha família, foi ainda mais desafiador. Por quê? Porque eu era um menino novo, numa igreja nova, que ninguém talvez conhecia a história e chegou e sentou vamos dizer assim, no banco do carona, já pegando a frente das coisas e assumindo, e a minha mente é muito para frente em relação a trabalho, a atividades, e isso às vezes chocava alguns tradicionalistas dentro da igreja e tudo mais, e esse para mim foi meu maior desafio, tentar caminhar, romper, sem desprezar os marcos, sem desprezar os legados deixados. Amém. Segunda, o testemunho. Conta aí pra gente um testemunho. Qual você considera que seja o maior testemunho de vida, aquele momento em que Deus te direcionou ou te livrou de alguma situação, um momento em que Deus ali só faltou descer da terra para te dar vitória. Cara, esse não seria o maior testemunho, mas pode ser um deles, que você tenha lembrado agora. Eu gosto muito dele, porque eu acho que trata comigo também.
Eu acho que foi em 2018, 2017 mais ou menos, teve um congresso de adolescentes do campo onde eu estou. E eu era o cantor da festa, mas ao mesmo tempo eu estava na coordenação. E eu fui para lá, pro espaço. O espaço foi uma arena de show que tem ali no estado do Maguari. E nós fomos para lá limpar o espaço, arrumar cadeira. Teve o culto anterior, uma noite antes. E tava tudo muito sujo. E eu peguei a vassoura, fui limpando com a turma. E fui pro altar. Quando eu cheguei no altar também estava muito bagunçado, né? Copo descartável, tá? E com a vassoura na mão, Deus falou comigo e disse assim mesmo: esse para mim é o teu culto hoje. Eu lembro certinho, a voz de Deus ressoando na minha alma. Esse para mim é o teu culto hoje. E eu comecei a chorar, varrendo, né? Disse, amém, glória a Deus. Quando foi à noite, quem está em coordenação de programação pode dizer que não, mas dificilmente tu tá envolvido de fato no culto. Tu tá mais preocupado com o que tá acontecendo. Então, no culto à noite, me chamaram e eu tava preocupado com cópia daqui, resto de lá e tal e tal. Aí eu fui cantar. Cantei um hino e tal, mas hoje não foi meu dia. Não tava legal. Aí quando eu cheguei em casa na mesma noite, uma irmã me mandou uma mensagem, disse assim, Aleph, tem um testemunho para te contar. Se conte. Quando eu saí de casa, eu vim na frente e a minha mãe ficou atrás porque ela não estava se sentindo muito bem. Então eu não sabia se ela vinha ou não pro culto. Só que ela foi pro culto. Ela chegou no culto e ainda estava passando muito mal lá na reunião. Só que ela disse que quando tu começou a cantar, que tu declarava a cura naquele ambiente, ela foi curada instantaneamente na hora. Cara, aquilo, eu ganhei minha noite. Então eu sempre gosto de estar relembrando esse testemunho para voltar naquela ideia, né? Pode ser uma pessoa, mas Deus vai fazer. Glória a Deus, que benção. Conta uma história engraçada. Cara, uma história engraçada, minha amiga. Agora eu sou ruim de história engraçada. Olha, não é comigo essa área. Mas deixa eu tentar Precisa ser lembrar. engraçado, pode ser uma história. Olha, uma vez eu fui... Com essa aí, top, tu acabou de contar. Eu fui pra onde? Eu fui pra uma comunidade lá no Marajó, na região do Maná, não lembro agora exatamente o nome. E eu era bem mais magro do que vocês estão me vendo aqui hoje. Eu acho que eu pesava uns 55 quilos no máximo, 57. Ficava de lado, sumia, né? Sumia, mano, sumia totalmente. Aí a viagem pra lá era à noite e eu ia chegar lá praticamente mais 3 da manhã. Como eu saía daqui de Belém 6 da tarde, chegava 3 da manhã lá. Fomos, eu e a minha mãe, chegamos lá, chegamos na casa pastoral. Aí tomamos café e os irmãos estavam chegando. Aí teve eu sentado na mesa da casa pastoral. Aí teve um irmão que chegou e disse assim, poxa, pastor, o cantor nem veio, deu furo. E começou a destrinchar o cacete em cima de mim, né? Aí o pastor calado ficou e eu aqui calado também, só ouvindo, tranquilo. Aí quando ele acabou de falar, aí o pastor disse assim mesmo, rapaz, para de falar e dá a paz do Senhor pro cantor que tá aí na tua frente. O irmão ficou todo constrangido. Disse, Pai do Senhor, irmão, eu tô aqui, eu vim e tal. Isso foi, eu lembro até hoje. Não é muito engraçado, mas é o que eu... Não, mas acontece. E essas de púlpito assim, eu te conto uma, eu ouvi, viu? Eu não vi, que o cara tava pregando a história de Zaqueu usando o nome Nicodemos. Aí foram lá no ouvido dele e falei, irmão, é Zaqueu, irmão, não é Nicodemos. Aí, irmão, não, pode deixar comigo que eu vou resolver isso. Aí no meio da palavra ele falou, quando Jesus olhou para a árvore, aí ele disse, sai daí, Nicodemos, que aí é lugar de Zaqueu. Eita, essa é boa, velho. Que bom, mano. Aleph, queria agradecer muito a tua presença com a gente aqui hoje e eu quero que a gente termine louvando. Há de ser aquele louvor lá que a gente estava tocando aqui no início. Vamos lá? Vamos lá. A última, a deixa. Essa aqui é uma oração. Vamos lá? Com gemidos que palavras não podem expressar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença
no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você, toda quinta-feira, às 20 horas, no canal Pode Posicione-se. Assiste lá, nos acompanhe. Deus te abençoe e posicione-se. É nóis, gente. Obrigado.